Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Terça-feira, e eu quero desejar a você que Deus te abençoe e lhe conceda um dia muito especial. Amém? Nós queremos, no dia de hoje, dar continuidade ao nosso estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Já falamos acerca dos livros que compõem a primeira seção do Antigo Testamento, a saber, o Pentateuco, que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Também já falamos acerca dos 12 livros que compõem a segunda seção do Antigo Testamento, né? Os livros históricos, que vai do livro de Josué até o livro de Ester. E também falamos semana passada acerca dos 5 livros que compõem a terceira seção do Antigo Testamento, que são os livros poéticos, né? Que são eles o livro de Jó, o livro de Provérbios, o livro de Salmos, de Cantares de Salomão e Eclesiastes, não necessariamente, né, nessa ordem, tá? Hoje nós queremos então dar início à quarta sessão, tá? A quarta sessão de livros do Antigo Testamento, a saber, os profetas maiores, que são eles, o livro do profeta Isaías, Ezequiel, Jeremias, Lamentações de Jeremias e o livro do profeta Daniel, certo? E é interessante nós frisarmos que estes 5 livros, os profetas maiores, não, o nome profetas maiores não é porque eles foram mais importantes do que os demais 12 profetas chamados profetas menores, mas é porque você vai perceber que os seus livros, a extensão dos seus livros é maior, né? Maior número de capítulos e também muitas vezes a extensão do ministério deles, né? Durou um período de tempo maior. Por isso, profetas maiores, tá? Então, nós queremos começar falando acerca do livro do profeta Isaías. Queremos transmitir para você informações, como eu sempre digo, por mais que elas possam parecer básicas, mas elas muito contribuirão na tua compreensão quando você for ler ou estudar este livro. Profeta Isaías. Então, vamos começar aqui com o autor, tá? O autor do livro, o profeta Isaías, filho de Amós, tá bom? O propósito pelo qual foi escrito o livro do profeta Isaías: chamar a nação de Judá de volta para Deus, tá? Em primeiro lugar, chamar a nação de Judá, o reino do sul, de volta para Deus. Segundo propósito, e revelar a salvação divina através do Messias. Revelar a salvação divina através do Messias, ou seja, através do Senhor Jesus Cristo. Amém? A data de inscrição, né, aí do livro, tá bom? Os eventos dos capítulos de número 1 até o capítulo 39 de Isaías ocorreram durante o ministério de Isaías. Portanto, estes capítulos foram provavelmente escritos em cerca de 700 antes de Cristo, tá? Os de número 40 até o capítulo 66 do livro de Isaías devem ter sido escritos quase no final de sua vida, por volta do ano 681 antes de Cristo. Amém? O panorama: Isaías fala e escreve principalmente em Jerusalém. Versículo-chave no livro do profeta Isaías está no capítulo 53 e versículo de número 5. Diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Aqui Isaías está profetizando acerca do Messias, acerca de Jesus. Repito então o versículo: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Pessoas-chave no livro do profeta Isaías são elas, né? Isaías, tá? E seus 2 filhos, por nome de
Sear Jazub, e olha só o nome do outro filho de Isaías, bem difícil a pronúncia, Maer Salal Has-Baz, nome aí comprido, né, longo. Características particulares do livro do profeta Isaías. O livro de Isaías contém prosa e poesia, ou seja, os gêneros literários, né, que o profeta se utilizou para escrever o livro. E também emprega a personificação, que é uma figura de linguagem, certo? Figura de linguagem essa que atribui qualidades pessoais a seres divinos ou objetos inanimados. Muitas das profecias de Isaías contêm previsões que pressagiam simultaneamente eventos de ocorrência imediata e futura, tá bom? Eu quero ler aqui algo acerca especificamente da pessoa do profeta Isaías, para nós conhecer um pouco melhor este profeta, tá? Olha, Isaías, tá? Ele também escreveu um outro livro chamado Atos de Uzias. E isso está registrado no livro de 2 Crônicas, capítulo 26 e versículo 22. Só que, porém, este livro que Isaías escreveu, este outro livro que Isaías escreveu, nada se sabe acerca do seu paradeiro, tá? Isaías, o nome Isaías significa salvação de Jeová ou de Yahvé, como queira, tá? Isaías era filho de Amós, não o profeta, então não se trata aqui de Amós o profeta, tá? Mas o nome do pai de Isaías era Amós. Isaías pertencia à casa real de Judá, ou seja, Isaías ele era um nobre, tá? Era casado e tinha 2 filhos. Isso está registrado, né? Capítulo 7, versículo 3 e capítulo 8, versículos 3 e 4 do seu livro. Isaías serviu como intermediário em vários conflitos. Assistiu à queda do reino de Israel em 722 a.C., o reino do norte, pela Assíria, tá? Quando ainda era muito jovem. Isaías profetizou durante os reinados dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Isso está registrado no capítulo 1, versículo 1. Isaías é conhecido como o profeta messiânico, porque foi, né, o profeta que mais profetizou acerca do Messias, acerca do Senhor Jesus. Tá? Ele morreu antes, o profeta Isaías morreu antes de Judá ser levado ao cativeiro na Babilônia. Antes de morrer, fez uma oração repreendendo os assírios, tendo morrido 185.000 soldados assírios. Esta oração foi feita a pedido do rei Ezequias. Isso está registrado no capítulo 37 e versículo 36. Então, nós conhecemos um pouco mais aí acerca da pessoa do profeta Isaías, tá bom? Meus irmãos, para finalizar, nós vamos estar então falando acerca do esboço, né? O esboço do livro do profeta Isaías. Tá? Basicamente, o livro do profeta Isaías se divide em 2 partes, tá? Basicamente em 2 partes. A primeira parte vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 39 e versículo 8, e traz como título Palavras de Juízo. Palavras de juízo. Então aqui a profecia, nessa primeira parte, vai ser uma profecia de juízo, tanto para o reino do sul, Judá, como para o reino do norte, Israel, e as demais nações, nações vizinhas, né, do povo de Deus, nações pagãs, tá? Os assuntos que serão abordados nessa primeira parte do livro do profeta Isaías: os pecados de Israel e Judá, julgamento contra as nações ímpias, o propósito do juízo de Deus, as verdadeiras e as falsas esperanças de Jerusalém, eventos durante o reinado de Ezequias, tá? A segunda parte do livro do profeta Isaías vai do capítulo 40, versículo 1, até o capítulo 66 e versículo 24, e traz como título Palavras de Conforto. E os assuntos principais aqui abordados são
libertação de Israel do cativeiro, o futuro redentor, o futuro reino. E aqui é importante nós frisarmos, né, meus irmãos, nessa segunda parte, né, o profeta Isaías, ele vai abordar, ele vai falar, ele vai profetizar, certo? De forma intensa acerca do Messias, acerca do Senhor Jesus, o Salvador do mundo, aquele que tira o pecado do mundo. Quando eu e você, por exemplo, lemos o capítulo 53 do livro do profeta Isaías, nós percebemos que Isaías, ele foi o único dos profetas do Antigo Testamento que teve uma visão, um vislumbre, né, muito palpável acerca do Senhor Jesus Cristo. Não existiu outro profeta no Antigo Testamento que mais profetizou, que mais falou, mais escreveu acerca do Senhor Jesus. Tanto que, como nós lemos anteriormente aqui, né, no capítulo 53, versículo 5, ele vai dizer assim acerca do Messias, acerca do Senhor Jesus: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Olha só o que Jesus passou no meu e no teu lugar. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E depois da vírgula vai dizer: o castigo que nos traz a paz. Se hoje eu e você temos paz, observe aqui com atenção. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre o Messias, sobre o Senhor Jesus. Isaías viveu, né, mais de 700 anos antes de Cristo, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, e ele viu, Deus deu a visão para ele acerca do sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário, no meu e no teu lugar, para nos perdoar dos nossos pecados e para nos conceder a paz. E diz aqui, né, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre o Messias, sobre o Senhor Jesus Cristo, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Então o Senhor Jesus é digno de ser adorado por mim e por você, todos os dias de nossas vidas. Meus irmãos, eu quero deixar esta palavra para você, o teu coração no dia de hoje. Que Deus abençoe você, a tua família, a tua casa. Que Deus conceda a você uma terça-feira abençoada até o dia de amanhã, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.